Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje nós estamos trazendo para vocês o tema gênero. E para falar sobre esse tema, que é um tema ainda novo, que é um tema um tanto desconhecido, que precisa ser esclarecido e ser tirado algumas dúvidas, nós convidamos a advogada Maria Damasceno, especializada em tributário, membra do Movimento de Mulheres Advogadas do Estado do Rio de Janeiro, também membra do FemiJuris, que é a Advocacia para as Mulheres, e está se graduando na pós-graduação em Gênero e Direito da EMERGE, Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Maria Damasceno, quero lhe agradecer muito por ter aceito o convite, é uma honra tê-la aqui mais uma vez, né? Você já é membro aqui do nosso canal. E obrigado por vir falar de um tema tão polêmico, mas que existe uma grande necessidade de alguns esclarecimentos. Então vamos lá, pode começar, vamos falar sobre gênero. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer muitíssimo mesmo pela honra de estar aqui, por você ter feito o convite. Para mim é sempre bom estar aqui podendo te ajudar a esclarecer algumas dúvidas que você falou para o seu público, para o pessoal entender e ficar mais, e ter um pouco mais de esclarecimento sobre as coisas que costumam ver e ler, né? Porque é sempre bom você, quando se depara com informações novas, é sempre bom você ir buscar um pouco mais de aprofundamento nessas informações, aprofundamento nessas informações que com as quais você se depara, para não absorver assim à primeira vista com as coisas que você absorver as coisas que você enxerga assim logo de cara. Então é sempre bom. São as polêmicas da sociedade. É sempre bom você esclarecer, você se esclarecer para você aprofundar um pouco mais seu conhecimento daquilo que você Então, vou começar direto introduzindo o que é gênero, para ficar uma informação assim bem clara e não ter nenhum tipo de introdução ou interrupção na fala, né, para não ficar uma coisa quebrada, para ir direto no conceito de gênero, que é uma característica que pertence a diferentes atributos, ao atributo da masculinidade e ao atributo da feminilidade. Então, dependendo do contexto, essas características podem incluir o sexo biológico, que a gente nasce, que é o sexo natural, você nasce com ele, então você tem esse atributo de sexo biológico, que é o estado de ser do feminino, do sexo feminino e do sexo masculino. E também como uma variação, como uma outra variação, ou outras variações que a gente não vai entrar no mérito hoje, vamos deixar para uma outra oportunidade, mas que poderiam complicar a atribuição que o sexo viria a receber, né, a ter, com o qual a pessoa venha a nascer. Incluindo ainda o papel de gênero e outros papéis sociais, a identidade de gênero, né? Por identidade de gênero, a gente tem, na hora do nascimento, quando a pessoa nasce e o médico ou a médica informam, né, para a família, para os pais que estão ali, ou para a mãe, para os familiares, nasceu é uma menina, nasceu é um menino. Então temos essa identidade de gênero, na qual a menina ou o menino vão ser educados, né, com aquele sexo atribuído pelo médico, porque foi o médico que anunciou, é um menino ou uma menina, então a criança vai nascer com aquele sexo que a natureza lhe atribuiu, né, e que o médico viu ali e anunciou para os pais. E vai ser educada assim, como menino ou como menina. E algumas culturas ainda têm papéis de gêneros específicos que podem ser considerados de diferentes categorias, de homens e mulheres, como por exemplo algumas culturas que existem na Índia e que também não vamos entrar no mérito, porque teria que ser um programa assim, de várias horas. Então nós temos, o que eu quero dizer, quando eu digo que não vamos entrar no mérito, é que temos essa categoria de gênero, esse conceito científico de gênero, e tal como existe hoje, são tais como existem hoje, que são os conceitos de masculinidade e feminilidade. Outras questões a gente não vai entrar no mérito de jeito nenhum, mas se você me convidar, eu virei com muito prazer.
E falando em pesquisas, entrando no assunto de pesquisa, um sexólogo chamado John Money, ele introduziu um termo entre sexo biológico, que é o sexo da natureza, né? Ele introduziu um termo entre o sexo biológico e o gênero como um papel social. E isso foi em 1955, e antes desse trabalho não era muito comum usar a palavra gênero para se referir a qualquer coisa. Exceto para se referir a categorias gramaticais. Agora você vê. Então, quando você fala assim, gênero, muita gente fala assim, gênero, mas que tipo de gênero? Aí, muitas vezes, muitas pessoas, dependendo das classes sociais, gênero musical, aí gênero de planta, gênero disso, daquilo. Então você já se afasta desse discurso de gênero gramatical para você adentrar no gênero humano, né? No gênero de pessoas. Gênero masculino, gênero feminino, que é o que a gente está tratando aqui. Mas o significado da palavra, do termo atribuído por John Money, não se generalizou até a década de 1970. Foi que aí começaram as teorias feministas, né, que vieram e pegaram o conceito de gênero, fazendo uma distinção para fazer uma distinção de sexo biológico. E essa distinção de sexo biológico, ela foi rigorosamente seguida em vários contextos, principalmente no contexto da sociologia, no contexto das ciências sociais e em documentos da Organização Mundial de Saúde, que entra até nessas pesquisas sociais, entram esses conceitos de gênero biológico, né? De sexo biológico, sexo da natureza, o sexo com que a pessoa nasceu, homem e mulher. Em outros assuntos, em outros temas, excluindo algumas áreas, entrando especificamente na área da sociologia, das ciências sociais, o gênero inclui sexo e substitui o sexo. É assim que a sociologia trata do gênero. A sociologia inclui o sexo, inclui o gênero e exclui o sexo e vai estudar o gênero. Mas não querendo fazer uma explanação tão grande de como a sociologia trata do gênero, a gente pode dizer que nesse caso houve uma modificação do contexto do termo sexo, com uma autorrepresentação, como sendo uma autorrepresentação de uma pessoa, como uma pessoa se coloca frente à sociedade, né, culturalmente falando, sociedade familiar, sociedade como um todo, que a pessoa, e ela faz uma autorrepresentação como homem ou como mulher. Ela que vai, essa é uma autorrepresentação. Então, é uma coisa que não existe o alter. O alter é da própria pessoa, é a própria pessoa que diz como ela é. Se fosse uma pessoa de fora, poderia enxergar essa pessoa diferentemente de como ela própria se enxerga, diferente da sua autorrepresentação. Bom, então vamos finalizar essa parte, né, que a gente está falando sobre gênero, e eu gostaria de fazer uma colocação aqui, fazendo uma licença poética do que a Simone de Beauvoir falou, que a frase dela é a seguinte: não se nasce mulher, torna-se mulher, para fazer a licença poética da seguinte maneira: torna-se gênero. Então, não estou pegando a frase dela completa, estou querendo apenas dizer que a pessoa a pessoa enxerga, a autorrepresentação da pessoa é como se ela se tornasse, como se ela procurasse o próprio gênero, como se ela se tornasse um gênero, né, para a sua autorrepresentação. E nesse contexto, temos
nesse contexto de tornar-se gênero, é quando a gente vai, quando a pessoa vai agir de acordo com a sociedade, né? Ela vai se identificando, na verdade, né? Ela vai se achando e se encontrando e se encaixando ali na sociedade, da forma como ela se vê, como ela quer ser respeitada, como ela quer ser tratada. Essa é a autorrepresentação. Nossa, quero lhe agradecer muito, obrigada. Eu espero que todos consigam se esclarecer. É claro que isso foi só uma palhinha, né? A gente depois vai trazer... Nossa, isso tem uma enorme ramificação. Isso a gente poderia dizer que foi uma palhinha para a gente dar uma continuidade depois, que realmente é um assunto muito extenso. Muito extenso. Então a gente finaliza. Quero agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Mais uma vez tê-la aqui no canal é uma honra para todas nós. E nós ficamos por aqui falando aquela frase de sempre da Lori Lutz: somos mulheres, somos meninas, forte como aço e delicada como o mais fino cristal. Obrigada e não esqueça, mande e-mail pra gente, mulheresadvogadas do século XXI@gmail.com. Pode falar qual é a mensagem final? Vamos lutar como garotas. Isso aí, gente. Obrigada.